Você já percebeu que tem gente que recita o Salmo 91 todos os dias, acende vela, ora, clama, e mesmo assim a vida continua travada? O dinheiro não chega, as portas não se abrem. É como se tivesse algo invisível segurando a sua prosperidade. Se isso já aconteceu com você, respira, porque não é falta de fé. Não é que Deus esqueceu de você. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete ao usar o Salmo 91. Um erro que bloqueia a proteção, bloqueia avanço, bloqueia a riqueza, mesmo quando o coração está sincero. E hoje eu vou te mostrar qual é esse erro e como corrigir. Depois disso, você nunca mais vai orar o Salmo 91 da mesma forma. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal Prosperidade Oculta, porque este é o tipo de verdade que não contam nos lugares comuns. Fica comigo até o final. Você está prestes a desbloquear algo grande. Sabe o que é mais curioso? Muita gente acredita que o Salmo 91 é apenas uma oração de proteção contra o mal, contra acidentes, contra inimigos. Mas pouquíssima gente percebe que ele também é um código de prosperidade. Sim, um código. Uma chave espiritual que, quando usada da forma correta, abre portas que estavam trancadas há anos. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. E é aqui que Napoleon Hill entra nessa história. Hill passou décadas estudando os homens mais ricos da sua época. Ele não estudou gente comum. Ele estudou aqueles que conseguiram o que parecia impossível. Homens que saíram da pobreza absoluta e chegaram a níveis de riqueza que para muitos soavam irreais. E sabe o que ele descobriu? Que todos eles tinham uma coisa em comum. Eles não pediam riqueza. Eles assumiam a riqueza, não no sentido arrogante, não no sentido de se achar melhor que alguém, mas no sentido de viver como se a promessa já fosse real. Hill escreveu algo que poucas pessoas realmente entendem. Você não se torna rico quando deseja riqueza. Você se torna rico quando crê que a riqueza já é sua e age de acordo com essa crença. Agora respira. Vamos ligar isso ao Salmo 91. O Salmo não começa dizendo, aquele que pede para Deus o esconderijo. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é pedir. Habitar é viver lá. Habitar é assumir que você é parte daquele lugar. Habitar é não duvidar se Deus está com você, é ter certeza. E é exatamente aqui que a maioria trava. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você acredita ser verdade. Então deixa eu te perguntar com sinceridade. Quando você ora, você acredita que já recebeu? Ou você está tentando convencer a si mesmo de que um dia isso vai acontecer? Respira e responda nos comentários. Sua resposta pode revelar exatamente onde está a sua trava. Porque se dentro de você ainda existe a ideia de que um dia, quem sabe, então você ainda está visitando, não habitando. E enquanto você for visitante, a prosperidade será visitante também. Ela vem por alguns dias e vai embora. Mas quando você habita, quando você assume, quando a certeza se torna seu estado natural, a prosperidade não te visita, ela permanece. Agora eu quero que você preste atenção nisso, porque aqui é onde a maioria das pessoas perde a bênção, sem perceber. Quando você ora o Salmo 91, você está falando com Deus. Mas dentro de você, o que está acontecendo? Existe confiança? Ou existe medo? Existe certeza? Ou existe espera? Existe entrega? Ou existe tentativa? Eu quero que você seja sincero consigo mesmo. Porque, enquanto você estiver pedindo algo que lá dentro você acredita que ainda não é, você está confirmando para o espiritual que você está na falta. E tudo aquilo que você confirma se repete. É por isso que tem gente que ora, e parece que nada muda. Ora com palavras, mas duvida com o coração. Ora com a boca, mas sofre com a consciência. Ora dizendo, Deus vai prover. Mas pensa, e se não der certo? Essa
é a guerra que ninguém te ensinou a enxergar. A guerra não está no mundo, a guerra está dentro. O Salmo 91 foi escrito para guerreiros espirituais, para gente que entende que fé não é esperança. Fé é convicção. Esperança é, talvez aconteça. Fé é, eu sei que já está feito. E é aqui que Napoleon Hill traz a chave mais poderosa dele. Tudo o que a mente humana é capaz de conceber e acreditar, ela é capaz de realizar. Não é conceber e desejar. Não é conceber e esperar. É conceber e acreditar. Acreditar ao ponto de sentir. Sentir ao ponto de agir. Agir ao ponto de viver, como se já fosse real. Agora imagine isso aplicado ao Salmo 91, quando você diz: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não é para dizer como quem está tentando acreditar, é para declarar como quem já sabe, como quem já vive isso, como quem já habita isso. Porque quando você habita, o mundo externo não dita mais o seu estado interno. A falta pode bater na porta, mas você não se curva. O medo pode tentar entrar, mas você permanece. A dúvida pode cochichar, mas você não negocia sua fé. Presta atenção. A verdadeira prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando o medo vai embora. Porque o medo é o ladrão silencioso da riqueza. O medo é o ladrão da fé. O medo é o ladrão da promessa. E enquanto o medo dominar seu coração, a riqueza não encontra morada. Por isso, o Salmo 91 começa dizendo: habitar. Porque não existe prosperidade em quem vive como visitante da presença. Quando você habita, você assume sua identidade espiritual. Você não é mendigo pedindo migalhas. Você é filho assumindo herança. Você não está correndo atrás da prosperidade. É a prosperidade que está procurando você, só precisa encontrar espaço. E para que esse espaço exista, você precisa esvaziar o medo e preencher com certeza. É a certeza que atrai, é a certeza que move, é a certeza que manifesta. Se isso está fazendo sentido para você, se essa verdade está te tocando por dentro, se algo aí dentro está despertando, curte esse vídeo agora, porque isso aqui não é conteúdo comum. Isso é código espiritual. E cada pessoa que curte faz essa mensagem alcançar outras pessoas que também precisam despertar. Agora respira, porque no próximo passo eu vou te mostrar como ativar essa certeza por dentro. Como fazer o seu coração e a sua mente entrarem no mesmo alinhamento espiritual. Quando isso acontece, a manifestação deixa de ser promessa e se torna realidade. Vamos continuar. Agora presta atenção. Porque é aqui que tudo muda. E é exatamente esse ponto que separa quem vive protegido e próspero de quem continua lutando, tentando, insistindo e não sai do lugar. O Salmo diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Perceba algo importante. Ele não diz: eu espero que Ele seja meu refúgio. Eu desejo que Ele me proteja. Eu quero que Ele me sustente. Ele diz: Ele é. É afirmação, é certeza, é identidade. A maioria das pessoas vive a vida dizendo: eu espero que dê certo. Eu espero que Deus me ajude. Quem sabe um dia a minha vida melhora. Mas o Salmo 91 não foi escrito para quem espera. Ele foi escrito para quem declara. Porque existe uma diferença profunda entre esperar algo de Deus e viver como se já tivesse recebido. A esperança coloca a bênção no futuro. A fé traz a bênção para o agora. E é por isso que tanta gente vive cansada. Porque quando você coloca suas bênçãos sempre no amanhã, você está sempre correndo atrás de algo que nunca chega. Agora respira. Imagine como seria a sua vida se a partir de hoje você falasse com a vida com a mesma certeza do Salmo: eu sou protegido, eu sou guiado, eu sou provido, eu sou guardado, eu sou cuidado. Percebe essa diferença? Não é pedir, é ser. Não é tentar acreditar, é assumir.
A vida espiritualmente próspera não começa quando as coisas externas mudam. Ela começa quando a sua postura interna muda. Quando você para de pedir como mendigo e começa a falar como filho. Quando a sua voz se alinha com a sua essência, o céu não precisa ser convencido. Ele apenas responde, porque Deus não responde à dúvida. Deus responde à identidade. E quando você diz, Ele é o meu refúgio, você está dizendo ao céu, ao mundo e ao seu próprio espírito, eu já recebi. E é nesse momento que o invisível começa a se mover. E agora nós chegamos na parte mais delicada, a parte que quase ninguém fala, a parte que dói, mas liberta. Se o Salmo 91 é uma declaração de certeza, por que tantas pessoas ainda sentem medo? Porque mesmo dizendo Deus é minha fortaleza, o coração ainda treme quando a conta chega, quando o problema aparece, quando a porta não abre. É porque existe uma diferença entre conhecer Deus com a mente e experienciar Deus com o coração. Muita gente sabe o Salmo 91 de cor, mas não sabe morá-lo, porque para habitar na presença é preciso soltar o controle, e isso é o que mais dói. A maioria das pessoas tenta controlar tudo, controlar o resultado, controlar o tempo, controlar como a resposta virá, controlar quem vai ajudar. Só que na tentativa de controlar, a pessoa cria resistência, e onde há resistência, a bênção não flui, Deus não atua no aperto, a prosperidade não chega onde existe tensão. O reino não se manifesta onde o coração está fechado. Por isso, o Salmo diz, descansará à sombra do Onipotente. Descansar. Não lutar dentro da própria cabeça. Não imaginar cenários de perda. Não reagir no desespero. Descansar. Descansar é confiar antes de ver. É se acalmar antes de receber. É estar em paz antes da resposta chegar. Esse é o ponto que ninguém te ensinou. A manifestação não vem quando você clama com força. Ela vem quando você solta, quando você deixa de tentar convencer Deus e simplesmente permite que Ele seja quem Ele já é. A proteção sempre esteve lá, a provisão sempre esteve lá, a direção sempre esteve lá. Mas o coração humano tenta segurar tudo sozinho, como se depender de Deus fosse fraqueza. Só que é exatamente o contrário. Depender de Deus é o que te faz invencível. Habitar na presença é permitir-se ser sustentado. É lembrar que você não caminha sozinho, nunca caminhou e nunca caminhará. E quando esse descanso finalmente chega, a alma para de gritar, a mente para de lutar, o coração para de correr. E é exatamente aí, que o milagre começa a se mover. Presta muita atenção, porque chegamos ao ponto onde a teoria se torna poder. Se você chegou até aqui, é porque você sentiu o peso da verdade. Você estava apenas visitando a fé, não habitando nela. E essa visita superficial é a raiz de toda a sua dor. Eu sei como é. Eu sei o que é olhar para a conta no vermelho e dizer, Deus é meu provedor. Mas por dentro, o pânico grita. Eu sei o que é orar pedindo paz, mas sentir o nó no estômago apertar com o medo do amanhã. Você se sente um hipócrita espiritual. Você tem o livro sagrado, você tem a fé, você tem a promessa, mas a realidade lá fora não reflete nada disso. Você se pergunta, por que funciona para todo mundo menos para mim? A dor não é a falta de dinheiro, nem a falta de proteção. A dor é a frustração de se sentir desconectado de um poder que deveria ser seu. Você está pronto para parar de ser um pedinte e começar a ser um herdeiro? A chave está em como você usa o tempo. Não adianta passar horas orando com a emoção errada. O que precisamos é de 5 minutos de alinhamento perfeito. É a técnica que chamamos de sentir profundo. É a forma mais rápida de injetar a certeza no seu subconsciente, transformando o Salmo 91 de uma oração para um estado de ser. Este exercício você nunca ouviu. Passo 1. Desarmar o medo, a permissão. Sente-se em um lugar calmo.
Feche os olhos. Em vez de começar a orar, você vai fazer o oposto. Permita-se sentir o medo. Sim, o medo da conta, o medo da perda, a insegurança. Deixe essa emoção subir. Não a julgue, apenas diga: eu vejo você. Medo, você esteve me protegendo, mas agora eu não preciso mais de você. Você está dando adeus à emoção que bloqueava o habitar. Passo 2. O salto da identidade, a fusão. Agora respire fundo 3 vezes. Ao inspirar, você vai trazer para si a única frase de Napoleon Hill que a gente viu. O segredo é o conhecimento, misturado com fé, agitado com emoção. Ao expirar, você vai dizer para si: eu sou o habitante. Visualize-se não pedindo a Deus para te levar para o esconderijo. Visualize-se lá dentro. Sinta a textura do lugar. É paz. Sinta o cheiro. É santidade e provisão. Sinta a temperatura. É segurança. O segredo é: o Salmo 91 não é um mapa para chegar a um lugar. É a descrição de onde você já está. Passo 3. A emoção do milagre. A gratidão antecipada. Este é o pulo do gato que ninguém ensina. Pare de pensar nos seus problemas. Pense no resultado final. Sinta agora a alegria que você terá quando o dinheiro inesperado chegar. Sinta o alívio profundo de quando aquela porta de emprego se abrir. Sinta a gratidão de ter a saúde restaurada. Você precisa gerar a emoção de já recebi. Lembre-se, o universo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você acredita ser verdade. E a prova de que você acredita é a emoção que você carrega. Se você tem medo, você acredita na falta. Se você tem gratidão, você acredita na abundância. Por 5 minutos, não ore com a boca. Ore com o seu sentimento. Sinta a riqueza, sinta a proteção, sinta o amor. Quando você terminar, ao abrir os olhos, o mundo pode estar o mesmo, mas você estará diferente. Você terá ancorado a certeza do habitar no seu coração e o medo não terá mais onde morar. Você trocou a súplica do visitante pela postura do herdeiro. É essa pequena mudança interna que fará o invisível se mover na sua direção. A prosperidade e a proteção que antes te visitavam, agora finalmente permanecem. Chegamos ao final da nossa jornada, mas este não é o final da sua história. É o começo de um novo capítulo, escrito a partir da certeza. Você viu o erro, a dúvida, o medo, a tentativa de controlar, a postura de visitante que clama de fora. Você aprendeu o segredo, habitar na promessa, usando a emoção da certeza, a chave de Napoleon Hill, para ancorar o Salmo 91 no seu subconsciente. Mas agora eu preciso te revelar o ponto de virada. O que realmente acontece no dia a dia quando você adota essa postura de habitante e para de lutar? A resposta é algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira esperando, sem entender que é uma consequência da sua identidade e não um presente esporádico. O fim da busca desesperada. A luta, o cansaço, a agonia de correr atrás do dinheiro, de implorar por proteção, de perseguir o sucesso, tudo isso é a energia do visitante. Quem visita sempre precisa correr atrás, sempre precisa fazer um esforço desesperado para ser notado. Mas o habitante não corre. Pense comigo, se você mora em uma casa, você precisa correr e implorar ao vizinho para que ele te deixe usar a sua própria sala de estar. Não. Você entra e usa. É seu por direito. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, a prosperidade e a proteção deixam de ser vizinhas que você precisa perseguir. Elas se tornam parte da sua mobília. Elas estão lá, sempre disponíveis. O que muda no seu coração? Você para de reagir aos problemas e começa a responder a partir da sua certeza interna. Quando a conta chega, você não entra em pânico. Você pensa: o provedor da minha casa já providenciou. Quando o medo tenta bater, você simplesmente se sente na sombra do onipotente e o medo não encontra lugar para sentar.
Essa é a riqueza silenciosa de Napoleon Hill. A riqueza que não precisa gritar para existir. É a prosperidade que flui porque o canal, o seu coração, está limpo, sem a resistência do medo. O maior milagre não é o dinheiro que chega. O maior milagre é a paz inabalável que surge no meio da tempestade. É quando você percebe que a sua vida não é mais ditada pelo mundo lá fora, mas pela certeza que habita em você. Você parou de mendigar bênçãos. Você assumiu a sua herança. O erro não estava no Salmo 91. O erro estava na sua identidade ao orá-lo. A partir de hoje, você não é mais um visitante. Você é o habitante. E a partir de agora, a prosperidade não tem mais escolha. Ela não te visita, ela mora com você.